Você sabe o que é uma crença limitante? Tudo o que acontece conosco e ao nosso redor fica registrado na parte subconsciente da nossa mente. Essas informações são filtradas e validadas pelo nosso cérebro a fim de criar parâmetros para que a gente possa compreender melhor essa realidade. Esses parâmetros, que podemos chamar de crenças, são úteis por inúmeros motivos. Desde a luta pela sobrevivência até a busca pela felicidade, esses parâmetros vão nos dando o norte para que a gente possa buscar o caminho melhor e o mais certo para a gente atingir aquilo que a gente deseja alcançar. É muito importante que a gente perceba como que o nosso cérebro está programado para que a gente possa alinhá-lo com aquilo que a gente deseja, para que o nosso cérebro ajude a gente, esteja a nosso favor, ao invés de ficar contra nós. Você sabe como é que o seu cérebro é programado para agir? Você quer entender melhor como que funciona o nosso sistema de crenças? Então, bora lá! Muito se fala sobre crenças nos dias atuais, certo? E as pessoas que começam as suas jornadas de autodescoberta se deparam frequentemente com crenças de escassez, desamparo, desafeto. Isso acontece na medida em que a gente vai trazendo mais consciência para o nosso universo interior e fica mais claro essas programações, ou seja, essas crenças que a gente está carregando e no qual a gente utiliza para enxergar e compreender o mundo. E assim, não é nem um pouco raro a gente estar carregando crenças limitantes, tá? Na verdade, todo mundo em algum nível carrega alguma limitação. E isso é normal. Mas calma que nem todas as crenças são limitantes. Quer entender melhor? Eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre crenças nesse vídeo, mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, mergulha com o seu dedo aí no like, para que você possa entrar no fluxo da abundância e a gente possa também receber essa troca, né? A gente trocar essa energia. E também eu vou conseguir saber que você está curtindo esse conteúdo e eu vou continuar postando aqui no YouTube, tá? Valeu? Bora lá! Crenças não são apenas aquilo que a gente acredita no sentido religioso. Crença é tudo aquilo que a gente concebe como uma verdade, sendo de fato verdade ou não. O nosso cérebro ele vai criando esses parâmetros a partir de emoções, né, de impactos emocionais que a gente vive e gravam isso como um significado. E é assim que vão surgindo as crenças. Um exemplo: quando a gente sente fome, se alimenta e nos sentimos saciados, a gente cria uma via neural no nosso cérebro onde a gente percebe que uma coisa se conecta com a outra. E é o ato de comer que faz com que a gente saia do sentimento da sensação de fome para a sensação de saciedade. E aí, uma vez que você cria essa conexão neural, você ensina ao seu cérebro que isso é possível, o seu cérebro já sabe o caminho para saciar a fome. E aí, toda vez que você sentir fome, o seu cérebro vai te dar aquele sinalzinho para que você sinta a vontade, né? Te dê a vontade de ir atrás de alimentos, de você se alimentar. Porque é dessa forma que ele aprendeu que ele vai se saciar. Só para a gente ilustrar um pouquinho, vamos imaginar que dentro da mente de cada pessoa existe um álbum de fotos, onde esse álbum de fotos está cheio de fotos com vários trechos da nossa vida. E cada um desses trechos, cada uma dessas fotos da nossa vida, elas representam uma emoção que a gente sentiu, né, quando a gente estava passando por essa experiência, e a gente grava um significado racional, lógico, para aquilo. E isso é a fotografia. A fotografia é a imagem daquele significado com a tinta da emoção, né, da química que a gente estava presenciando, experienciando no nosso corpo, no momento em que a gente estava vivendo aquela experiência. Então a gente pode imaginar assim que existam fotos bonitas e coloridas e animadas, e também vai ter aquelas fotos que são um pouquinho mais sombrias, dolorosas, que tem cores meio acinzentadas, enfim. O álbum de fotos seria basicamente como o nosso sistema de crenças. E as fotos seriam essas crenças colocadas em ordem, né, numa sequência lógica, e na verdade essa sequência não é exatamente uma coisa lógica por si só. É a lógica que o nosso cérebro encontrou de assimilar essas ideias de forma coerente. E cada uma dessas fotos, ou seja, cada uma dessas crenças, servem para que a gente possa, uma vez que a gente passou por uma experiência, um significado, uma emoção forte,
A próxima vez que a gente perceber isso vindo, ou a gente passar por essa emoção, por esse significado, a gente já saiba do que se trata. Então o nosso cérebro ele consegue se apoiar nessa coisa que a gente chama de crença, para que ele possa, de fato, interpretar melhor e para que ele possa fluir e se virar melhor na vida. E quando eu digo que ele vai se apoiar em algo real, eu coloco bem entre aspas, tá? Porque o nosso cérebro ele registra exatamente da forma como a gente percebe. Então, o nosso cérebro ele não necessariamente registra o fato em si. O nosso cérebro ele registra a forma como a gente reagiu àquele fato. Então, pode ser que, por exemplo, numa festa de criança apareceu um palhaço para animar a galera, só que a criança não esperava, ela nunca tinha visto um palhaço antes, surge aquela figura, né, estranha, com o rosto todo diferente, né, pulando e gritando, falando alto, fazendo coisas estranhas para ele. E aí a criança olha para aquilo e não entende e o sentimento que ele tem é de medo, né? Porque o medo é a nossa resposta para o desconhecido. O que é isso? Eu preciso me proteger disso porque eu não sei o que é isso. Eu não sei se isso é perigoso, não sei se isso quer me fazer mal, né? Ou seja, o nosso cérebro não registra os fatos, ele registra a forma como a gente reage a esses fatos. No caso dessa criança, desse exemplo, é claro que ela vai poder desenvolver uma fobia, né, de palhaço, enfim. E aí pode ser que tivesse uma outra pessoa, uma outra criança lá que se divertiu bastante com aquele palhaço e não teve nenhuma sensação de medo em relação a ele. Para ilustrar ainda mais como isso pode variar de pessoa para pessoa, imagine irmãos gêmeos que são cuidados, são tratados da mesma forma, porém cada um deles tem uma perspectiva única e eles têm sentimentos únicos e eles vão interpretar essas mesmas informações de formas diferentes. Porque eles estão vendo de formas diferentes, não é que eles estão percebendo exatamente da mesma forma. Pode até ser próximo, mas não é igual. E a gente tem que estar muito atento, galera, para aquilo que a gente está ensinando para o nosso cérebro. Vamos colocar um exemplo aqui. Quando uma criança faz algo errado, sei lá, quebra alguma coisa ou pinta a parede, enfim, ela é repreendida pelos pais. Os pais vão lá e dão uma bronca nessa criança. Ela fica se sentindo repreendida, né? Ela fica se sentindo insuficiente, ou ela fica se sentindo uma falha, ela fica com aquela emoção assim, bem lá para baixo. Só que aí os pais percebendo que a filha, né, aquela criança não tá bem, eles vão lá e, por exemplo, oferecem um doce para que ela fique feliz novamente. E aí a criança olha o doce, já muda a expressão, e aí experimenta e fala, nossa, que coisa deliciosa. Então imagine que aí nesse álbum de fotos dessa criança tenha duas fotos sendo criadas nesse momento. A primeira foto é a de insuficiência, de reprovação, e a outra foto é de acolhimento por parte dos pais. E uma coisa que liga uma coisa na outra é o ato de comer o doce. A criança, percebendo esses sentimentos pela primeira vez, ela registra eles para que ela possa, claro, aprender com eles, junto com o significado que aquilo representou no momento. Né? Então tem primeiro uma sensação de repreensão, né? De ser insuficiente, de estar falhando de alguma forma. E aí tem a outra emoção de ser acolhida e tem esse doce que conecta uma coisa na outra. Então ela entende, o cérebro dela aprende que é o doce que causou essa mudança no estado emocional. E pode assim até ser de certa forma. Mas o problema é quando o cérebro ele acredita que essa é a única forma, tá? Vamos continuar nesse exemplo já já. Porque eu preciso falar uma coisa, apesar disso parecer inocente, o nosso cérebro ele registra as coisas de forma literal, ele não tem uma distinção daquilo que faz sentido ou não. Então, é um doce que melhora o nosso estado emocional? Para o cérebro, naquele momento que percebeu a mudança emocional a partir do doce, sim. E dessa forma, o cérebro ele entende que o doce serve para essa função de melhorar as emoções. Entende? Isso faz com que seja criado um programa, ou seja, uma crença na mente, no cérebro daquela criança, no que ela pode recorrer ao doce toda vez que ela não estiver se sentindo bem emocionalmente. E aí isso pode acabar virando realmente um programa instalado em sua mente que está lá, não sai mais. Entre parênteses, é claro que sai, tá? A gente consegue mudar as nossas crenças, mas a gente já vai chegar lá, calma aí. Então, enfim, toda vez que essa criança começa a se sentir repreendida, ou uma falha, ou insuficiente, ou ela está com as emoções ali próximas daquilo que ela sentiu, o cérebro dela vai sinalizar um sinal para que ela coma o doce, procure um doce, peça doce, enfim, para que ela consiga reequilibrar suas emoções.
E isso vai acontecendo de forma automática, tá? Porque o nosso cérebro ele tem uma parte automática que é o sistema nervoso autônomo. Ele dá essa resposta automática assim que ela sente aquele desconforto. O cérebro sabe que dá para corrigir esse desconforto através do doce. Deu para entender? A gente vai se aprofundar nesse exemplo para a gente entender melhor o sistema de crenças. Mas antes, deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara. Não existem crenças limitantes. Para a nossa mente subconsciente, não tem essa de crenças limitantes ou crenças libertadoras. Não existe crenças positivas ou negativas. Na verdade, crenças são apenas isso, crenças. Parâmetros criados a partir de experiências que o nosso cérebro utiliza para processar dados, ou seja, enxergar a realidade e resolver problemas, né? Dificuldades, coisas inesperadas, coisas novas. Então, olhando nessa perspectiva, a gente consegue entender que a mesma crença pode ser tanto boa quanto ruim na vida de uma pessoa. Vamos usar um exemplo da crença de que eu preciso trabalhar duro para ter sucesso. E muita gente tem essa crença, tá? Acreditar que a gente precisa dar duro para ter sucesso pode ser uma crença boa no sentido de que ela nos move em direção aos nossos objetivos. A gente de fato trabalha duro, a gente se dispõe, né, às adversidades, a gente enfrenta aquilo que a gente tem que enfrentar para a gente conseguir alcançar o sucesso. Nesse sentido, é uma crença boa, positiva. Porém, essa crença, ela nos limita a alcançar o sucesso de uma única forma, que é através do trabalho duro. E aí a gente não consegue encontrar outras formas. Esse é o único caminho que a gente aprende a ser válido. E aí quando o sucesso bate na nossa porta e se apresenta de forma tranquila, leve, fácil, a gente fecha a porta na cara do sucesso porque aquilo para nós ou é inválido, ou é impossível, ou é irreal, ou é uma farsa. Porque a gente aprendeu que a única forma de alcançar o sucesso é através do trabalho duro. Então tem que ter dificuldade para a gente chegar lá. Então, nesse caso, a gente pode considerar essa crença como negativa. Você está percebendo que, na verdade, é a mesma crença, só que em situações diferentes ela ou possibilita ou limita? Então, assim, quem que dá o significado bom e ruim para uma crença é a nossa mente consciente. A nossa mente subconsciente, ela não tem essa distinção entre crença boa, crença ruim, crença negativa, crença positiva, crença limitante, crença libertadora. Ela não faz essa distinção nenhuma. Para ela, crença é crença e está ali desempenhando uma função. Se essa crença vai nos proporcionar experiências boas ou ruins, nosso subconsciente não quer saber. Ele só quer saber de conseguir processar aquilo que ele está recebendo de informações e resolver possíveis problemas relacionados com aquilo. Nosso subconsciente está muito mais preocupado em resolver problemas, tá? Ele não quer saber de estar sendo uma diversão ou um sofrimento. Para ele é a gente atravessar a vida, conseguir lidar com a vida, porque ele é o piloto automático, sacou? E galera, é por isso que a gente precisa entender muito sobre crenças, porque o nosso cérebro ele é programado com muitas crenças diferentes que vão agindo de forma automática. E assim, a gente percebe já as coisas com as nossas crenças juntos. A gente já observa, a gente concebe o mundo da forma como a gente acredita ser possível. Então é por isso que a gente tem que sempre estar observando a forma como o nosso cérebro está programado para agir, programado para conceber as coisas, para processar esses dados, essa realidade. Porque da forma como ele está programado, é a forma como ele age automaticamente. E a gente vai seguindo a vida se apoiando em 90% desse automático. Só 10% da gente está ali no piloto manual. E assim, tudo bem, porque uma vez que a gente descobre que tem uma crença limitante, a gente consegue observar ela, entender qual que é a função que ela está desempenhando dentro do nosso sistema e a gente consegue criar um atalho, a gente consegue reprogramar essa crença para que a gente possa desempenhar a mesma função, só que de uma forma mais fácil e que gere uma experiência boa, uma experiência prazerosa, né? É isso que a gente quer. Agora vamos voltar para aquele exemplo da garota, da menina, da criança, né? Que ela utilizou o doce para conseguir sair daquela emoção de insuficiência, de reprovação. Vamos imaginar o que vai acontecer com ela a partir daí. Então vamos imaginar que essa criança é uma menina e ela entra na adolescência. Agora, eu e você sabemos que a adolescência é cheia de altos e baixos, cheia de hormônios, cheia de emoções, cheia de interações interpessoais, certo? E aí chega um dia em que essa menina precisa ir para a escola, certo? E ela vai para a escola. Chegando na escola, ela conhece um garoto lá, que é bonito, né, atraente, é legal, simpático.
E aí a nossa garota, ela começa já a ficar com a cabeça nas nuvens só de lembrar, só de pensar nele. Aí tá, passa dia, chega o dia da prova, e aí o professor decide reorganizar a sala com os alunos sentados, né, direitinho, em forma aleatória, para que ninguém colhe nem nada. E aí o garoto que ela gosta senta exatamente na carteira da frente dela. E aí durante a prova, ela não consegue nem olhar para o papel da prova, porque ela está olhando para os cabelos daquele garoto, para as costas, para a nuca, sabe? Fica ali sonhando e fantasiando. E aí ela acaba se distraindo e vai mal na prova. E aí quando ela recebe a nota da prova, o que acontece? Ela sente a reprovação por parte do professor, por parte da matéria, por parte da escola, e ela fica se sentindo reprovada. E aquilo remete àquela velha experiência de infância onde os pais repreenderam ela, quando deram bronca por ela não fazer algo que deveria ter feito ou ter feito algo que não deveria fazer. E aí, como o cérebro dela já sabe como lidar com isso, ele manda um sinal para ela: coma doce e você vai se sentir melhor. E aí dá aquela vontade braba de comer doce. E de fato ela come o doce e se sente melhor. E enfim, volta para as escolas e se dedica mais com seus estudos, mas o fato é, uma vez que essa experiência vai se repetindo, ela vai se fortalecendo, porque as mesmas vias neurais que foram utilizadas, foram criadas, né, para discriminar essa experiência específica, ela é fortalecida toda vez que ela passa de novo por essa mesma experiência, pela mesma forma de lidar com essa frustração emocional. E aí vamos continuar com o exemplo. Imagina que ela vai para a escola, ela decide que ela quer estudar melhor, ela não quer mais se sentir reprovada, né? Ela quer se tornar uma boa aluna e ela estuda e se foca nos estudos. Só que isso faz com que ela acabe tendo que abrir mão de algumas relações interpessoais, né? Abrir mão de poder estar com os amigos mais tempo, ficar conversando na aula. Ela fica realmente focada nos estudos e se torna um pouco menos popular por conta disso. E isso faz com que ela fique também um pouco mais distante desse garoto que ela gosta. Até que certo dia chega a notícia de que vai ter uma festa na casa de alguém lá da escola, e aí todos os amigos são convidados, e ela é convidada, ela fala, nossa, eu vou, porque aquele garoto vai. E aí, chega na festa, tá lá o garoto, ela se aproxima e troca uma ideia com ele, e é legal, é maneiro, né, estão lá na amizade, e a conversa até que flui bem, ela se sente bem, só que minutos depois, chega uma garota e rouba o garoto, e essa outra garota começa a sensualizar e dar em cima do cara, e o cara começa a se deixar levar, e aí eles acabam se beijando. E aí você já sabe o que acontece, né? A nossa heroína viu tudo aquilo, sai da festa arrasada e vai para casa se sentindo insuficiente, de certa forma reprovada pelo garoto, né? Porque ele aprovou outro e não ela. E o que o cérebro dessa garota faz? Exatamente. Doce! E aí você pode imaginar que essa história dessa garota vai se desenrolando ao longo da adolescência dela e muitas coisas vão acontecendo, muitas frustrações, enfim. Você sabe como é que é a adolescência, né? Se você já é adolescente ou mais velho. E isso vai fazendo com que, de certa forma, ela exagere bastante no consumo de doces. E aí quanto mais ela vai repetindo esse padrão emocional, quanto mais ela vai repetindo essa forma de lidar com as emoções, isso vai se tornando cada vez mais um modus operandi dela. E ela faz isso automaticamente. E pode ser que tenha até vezes, né, situações onde ela sabe para um lugar que está indo para um lugar onde ela não vai se sentir tão bem assim, que ela vai se sentir mal, a gente pode até falar isso, e ela já vai comendo um doce para que ela já se proteja emocionalmente daquilo. O negócio fica assim, desse nível. E aí vamos imaginar que isso leva essa garota a entrar num desequilíbrio físico, começa a ganhar muito peso e entra num estado de obesidade. E aí a coisa daí pode escambar para baixo muito rápido. Porque uma vez que a pessoa ela fica obesa, ela consegue, de certa forma, se proteger, né, com aquela gordura e com o doce. É claro que ela vai querer ficar na zona de conforto e lidando com os problemas daquela forma. E é claro, a autoestima dela não vai estar muito alta. E isso pode fazer com que ela se sinta mal e recorra novamente aos doces. E isso entra realmente num ciclo vicioso. E aí o cérebro dela já está programado a se manter nesse padrão. E não é que necessariamente o cérebro dela quer sabotar ela. O cérebro dela só quer fazer com que ela se sinta bem emocionalmente, que ela se sinta em paz plena. Ele está trabalhando para isso, só que a forma como ele aprendeu a fazer isso levou ela a esse desequilíbrio. E aí a gente pode já mudar o rumo da história. Imagina que ela vira adulta,
essa garota ela vira adulta e ela decide emagrecer, decide mudar de vida dela. Só que aí, ela decidindo emagrecer, ela não vai ter que lutar só contra as calorias. Ela vai ter que lutar também contra a própria mente. Porque na verdade é o cérebro dela que está programado para ficar repetindo esses padrões. E assim, a gente pode até falar que ela consegue se inscrever na academia, ela consegue começar algumas dietas, mas parece que a força invisível que impede ela de emagrecer é sempre maior. E aí o cérebro dela sempre encontra uma forma dela recorrer ao doce, porque é a forma como ele sabe resolver esse problema. Só que a gente vai ser otimista aqui. Imagina que ela continua na luta e não desiste, ela consegue com muita força de vontade emagrecer. E aí ela tá vivendo a vida dela, ela tá atravessando pela vida, por essa jornada de emagrecer, de se sentir melhor, de melhorar a sua autoestima. E aí ela percebe que ela tem que fazer tanto esforço, mas tanto esforço para que aquilo dê certo, que ela decide refletir sobre aquilo. E ela fica se perguntando, será que eu estou me sabotando de alguma forma? Porque eu vou na academia, eu deixo de ir uns dias, eu faço dieta, paro de fazer dieta e fico exagerando doce, então eu acho que tem alguma coisa dentro de mim que está errado. E aí, por algum motivo, ela descobre, ela fica sabendo sobre crenças limitantes e se pergunta, será que eu tenho alguma crença limitante? E aí, imagina que ela vai no terapeuta, e o terapeuta ele faz essa pergunta, quando que isso começou? E aí na terapia ela pode acabar trazendo essas memórias do passado, da infância dela, de quando ela foi repreendida pelos pais e aquela repreensão se tornou num acolhimento através do doce, para que ela pudesse se sentir melhor emocionalmente. E aí é encontrado nesse momento a crença raiz, que foi a crença que originou toda essa história. E uma vez que essa crença raiz foi identificada, trazida para a consciência, ela pode ser substituída, ela pode ser ressignificada ou reprogramada. E então ela pode acabar ressignificando essa história da vida dela ou reprogramando essa crença, né, de forma mais direta para uma outra crença de que ela pode sim melhorar o seu estado emocional, só que sem precisar de doce para fazer isso, que ela pode fazer isso de forma natural, através dela mesma, através da própria autorreflexão, através da própria amor que ela tem por ela mesma, que ela pode se acolher, ao invés de ficar esperando o acolhimento de alguém e também do doce, né? E aí, enfim, ela pode programar o cérebro dela para que ela possa atravessar por essas adversidades emocionais de forma mais leve, de forma mais tranquila, de forma mais natural. E aí, toda vez que ela se sentir mal a partir daí, ela vai perceber que ela tem várias possibilidades de resolver aquilo. E o cérebro dela não mais vai ficar mandando aquele sinal de doce como se fosse a única alternativa possível. Pode ser ainda, né, como tem um sistema neurológico já bem enraizado no cérebro dela, que vai comandar o doce dessa forma, para que seja usado dessa forma, pode ser que ela ainda perceba essa necessidade do doce, só que vai ser uma coisa que ela percebe, não vai ser uma coisa que comanda ela, não vai ser o comando do corpo inteiro, vai ser uma partezinha dela que fala assim, o doce pode nos ajudar. Só que vai ter outras partes presentes ali, que foi aberto, né, esse espaço para que essas outras partes estejam ali, essas outras partes falam assim, não, mas a gente pode se sentir melhor fazendo uma caminhada, apreciando a natureza, apreciando a arte, ouvindo música, enfim. Então, assim, isso foi só um exemplo para a gente entender como que uma coisinha de nada pode acabar moldando completamente a nossa vida. O nosso cérebro é muito poderoso e por isso que a gente tem que estar atento a tudo aquilo que a gente ensina para ele. Porque deixa eu te falar uma coisa, uma vez que o cérebro encontra um problema para solucionar, ele não vai parar até solucioná-lo. E sim, nós temos crenças sobre tudo mesmo. E nem todas as crenças que a gente tem são claras e nítidas. Muitas delas são criadas a partir de aprendizados que o nosso cérebro tem com experiências práticas que ele consegue utilizar, encontrar essa forma de criar um novo parâmetro para que ele possa processar melhor a vida. Porém, essa forma como ele entende de processar certos aspectos da vida realmente não são necessariamente bons, tá? A gente precisa sempre estar atento a isso. Mas tudo bem, porque o nosso cérebro está fazendo o papel dele, ele trabalha sempre a nosso favor, tá? É que como ele faz as crenças a partir de experiências que estão disponíveis para ele, realmente essas crenças elas podem se tornar limitantes se essas experiências não forem bem processadas. E é por isso também que a maioria das nossas crenças limitantes começam na nossa infância, porque quando a gente está no estado de criança e a gente não consegue ainda compreender tudo ao nosso redor, a gente não consegue processar todas as experiências de forma lógica, de forma clara, porque a gente ainda não tem essa consciência, não tem essa mentalidade, não tem essa maturidade. Então, assim,
Quanto ao nosso cérebro, a gente pode ter certeza que ele faz um trabalho impecável. Porém, o trabalho que ele foi designado a fazer precisa estar alinhado com o que a gente realmente deseja viver. Porque se não tiver, aí a gente vai ficar naquele cabo de guerra com nós mesmos. Quem ganha? Quem perde? Na verdade, isso só se reflete na nossa vida, né? Através das nossas reações, das situações, a gente ficar pensando, já imaginando o futuro de certa forma, porque a gente acredita que a coisa vai desenrolar de uma certa forma. E se a gente reprogramar as nossas crenças para que se tornem mais alinhadas com a vida que a gente deseja viver, então a gente vai conseguir experienciar muito mais liberdade, muito mais empoderamento, porque a gente não vai deixar só a cargo de experiências que a gente teve programar o nosso cérebro para agir de forma autômata. A gente consegue mostrar para o nosso cérebro qual é a melhor forma de agir nessas situações e deixar programado, e ele vai trabalhar de forma automática mesmo. Então é isso, você mudando a sua mente, tudo muda. E eu não vou conseguir falar para vocês aqui o passo a passo sobre como que a gente vai reprogramar a nossa mente, porque não vai caber nesse vídeo, já está muito grande o vídeo. Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer mais vídeos falando sobre outros conteúdos relacionados a isso, com a mente, subconsciente, crenças, enfim. E eu vou dar umas dicas de como a gente pode reprogramar isso, tá? Mas assim, se você já está curioso ou tem alguma crença que você quer trabalhar, você sabe que você tem alguma crença limitante e você quer trabalhar agora, clica no link na descrição do meu WhatsApp, aí a gente conversa, eu posso te ajudar, eu vejo qual que é a sua situação, tá? Eu vou te escutar, eu vou saber qual que é o desafio que você está vivendo e vou te dar alguma orientação para que você possa lidar com isso. É claro também que eu faço atendimentos, mas meus atendimentos são pagos. Mas conversar comigo é de graça, tá? Pode mandar mensagem que eu respondo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu fiz ele de coração, fiz com bastante preparação aqui, com esses exemplos, para que a gente possa ver, perceber como que essas experiências são criadas, né, amontoadas e criando esse sistema de crenças que vão fazendo com que o nosso cérebro programe-se para que a gente perceba a vida de uma certa forma. Na verdade, não é uma certa forma não, porque na verdade a gente tem milhares e milhares e milhares de crenças. Tá? Então a gente vê a vida de uma certa forma em cada um dos aspectos, cada um das áreas da vida. E a dica que eu dou para vocês é estejam conscientes, meditem, sabe? Percebam esses pensamentos que acontecem em vocês, na mente de vocês, porque eles já estão impregnados com as suas crenças. Então se você ficar com pensamentos negativos, é porque tem alguma crença te fazendo acreditar nesses pensamentos. E a gente sempre precisa dar aquele passo para trás para que a gente possa observar a imagem toda. E é isso, galera. Gratidão de coração. Fiquem na paz. Espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa aquele like maneiro aí. E se você gosta desse conteúdo e quer saber mais sobre mente, espiritualidade, enfim, sobre todo esse trabalho que eu faço, se inscreve no canal que vai ter mais, tá bom? Valeu. Gratidão e até mais. Fui!